uma lei que diz que os jovens até 16 anos não podem acessar mídias sociais. Tá? Alguém pode dizer assim, bah, legal, parabéns. As mídias sociais são um lixo. E vocês sabem, eu sou o primeiro a falar que as mídias sociais realmente são um lixo, influenciam as pessoas negativamente, tornam elas preguiçosas, escravas, né, da mídia social. Mas não é o Estado que tem que dizer isso. Eu tenho que ensinar isso na minha casa para os meus filhos, para minha família, que eles não podem ser escravos de um aparelho eletrônico, escravos de uma aplicação, né, de um aplicativo criado por uma empresa que tem interesse que eu fique conectado. E tem cristão batendo palma. Eu não critico assim tão diretamente essas pessoas, mas a nossa reflexão tem que ser sempre o seguinte: o Estado ele deve ser o agente de liberdade, não de restrição. Tá? Ele vai ser um agente de restrição no momento que eu fizer algo errado. Infringir uma norma, matar, estuprar, cometer algum ato ilícito. Né? Mas não é o Estado que tem que dizer como eu vou educar meu filho. Não é o Estado que vai dizer o que o meu filho pode ou não pode ver. São os princípios que eu vou levar dentro da minha casa. Mas como que eu vou refletir se eu não paro para ler nem a Bíblia? Como é que eu vou fazer essa reflexão? Se eu nunca parei para ler o Salmo 119, um salmo gigante que está falando sobre a palavra de Deus, e ninguém percebe, muitas vezes, né, que no final do salmo, último versículo, o salmista está dizendo que ele é um desviado. Ele passa todo o Salmo 119 defendendo a palavra de Deus, dizendo que os ímpios escarnecem dele porque ele ama a palavra. Enfim, o salmo é gigante, né? Mas no final ele diz para o Senhor ter compaixão dele porque ele está desviado. Se as pessoas não param para ler um salmo, como é que elas vão refletir nas questões da vida, nas questões de lei, de ordem de uma sociedade? Não tem como, o teu voto vai ser inútil, não vai servir para nada. E aí o Estado vai deixar de ser abençoador, uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar, e vai passar a ser um dragão que vai nos perseguir. Exato. Perfeita análise. E aí, o que a gente vai falar depois disso aí? Eu posso fazer uma polêmica aqui? Não, traz aí. Mas a culpa é do Franklin Ferreira aqui que está citando, tá? Um dia a gente traz ele aí para ele se explicar. Ele cita Bento XVI, tá? Olha só. Quando a política pretende ser redentora, promete demais. Quando pretende fazer a obra de Deus, não se torna divina, mas demoníaca. Então, assim, a gente não pode esperar da política natural as soluções para a vida. Eu falei antes do Abraham Kuyper, né, que foi um pastor que viveu na Holanda. E em um determinado momento ele começa a se envolver na política. Ele mais outros fundam um partido chamado Antirrevolucionário. Com a fusão, com a criação desse partido, ele evita que a Holanda passe por uma revolução francesa também. Olha só a importância de um político de fato crente. O cara funda um partido e evita que o país caia numa revolução. Tá? Como primeiro-ministro, ele vai... como primeiro-ministro, no caso da Holanda. Ele vai criando políticas de Estado para abençoar o povo, fazendo-se uso de tanto ministros quanto legisladores não crentes, porque é uma verdade, acaba tendo, por mais que a gente creia e entenda que, na verdade, a sociedade tem que estar evangelizada, mas, eventualmente, tu vai ter políticos, legisladores, promotores, juízes não crentes. Mas quando tu tem um político de fato crente, ele vai influenciar estes entes do Estado para abençoar um país. E foi o que ele fez. Ele abençoou a Holanda, evitando que a Holanda caísse numa revolução, porque ele era de fato um cristão, né, levando a palavra de Deus e gerando a liberdade dentro da Holanda. A partir do momento que ele deixou de ser primeiro-ministro,
ele criou uma universidade de liberdade religiosa. Porque no momento que ele deixou de ser ministro, começou a ter ali algumas rusgas, né, com os cristãos, e o cristianismo começou a ser deturpado. Exatamente o que tu leu aqui. Tá? Começou a ser modificado. Então ele cria uma faculdade onde se pregava a liberdade cristã, né, e aí ele começou novamente a evangelizar a sociedade. Então nós precisamos de pessoas assim, né, uma sociedade cristianizada e a igreja influenciar a política e não o contrário, não a política influenciar a igreja.